estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, hoje nós estamos com o Carlos e a nossa aula é níveis de organização dos seres vivos. Qual que é o nosso objetivo? Distinguir os diversos níveis em que a vida se manifesta, considerando características como tipo celular, ciclo de vida, respostas a estímulos externos e internos, metabolismo, entre outros. Você se lembra? Então, desde que você começou a estudar, e você tem a disciplina de ciências lá no ensino fundamental, você aprendeu que a matéria ela é feita de substâncias químicas. E essa matéria viva na Terra pode ter surgido há 3,8 bilhões de anos. Então, é muito tempo em que a matéria surgiu na Terra. Como que isso começou a se organizar? Como que isso começou a acontecer para que hoje a gente tivesse vida? Bom, esses átomos, eles começaram a se unir, formaram moléculas e essas moléculas passaram a interagir entre eles. Primeiro eram só moléculas simples, logo depois organizou-se uma membrana, né, onde essas estruturas ficavam armazenadas dentro da membrana e aí começaram a interagir e foi evoluindo até formar as primeiras células. Mas o que é vida? Será que é fácil definir vida? Quando a gente está lá nas criancinhas, quando eles chegam lá na escola e a gente vai ensinar seres vivos e seres não vivos, o que a gente vai dizer para essas crianças? A gente vai perguntar, ele nasce? Ele vai crescer? Ele vai se reproduzir? Vai morrer? Se a resposta for sim, a gente explica que é um ser vivo. Se a resposta for não, é um ser não vivo. Mas essa é uma explicação bem simples para que as crianças comecem a entender a diferença entre o ser vivo e não vivo. Mas vida, será que é fácil de definir? Não é fácil de definir vida. Muitos pesquisadores têm opiniões diversas a respeito. Mas o que a gente pode falar sobre vida? A vida tem características comuns. Todos os seres vivos têm características comuns. Então, olha, ela é uma soma de fenômenos, um conjunto de aspectos diversificados, com história evolutiva, relações ecológicas, e aí sim, quando a gente analisa todo esse contexto, a gente consegue caracterizar o que é vivo, né? O que é vivo e não vivo. Então, quais são essas características que podem definir um ser vivo? O que a vida, como a gente conhece, como que ela pode ser definida? Existem algumas características, olha só, organização celular, então a gente sabe que os organismos são formados por célula, consumo de energia, então nós nos alimentamos, consumimos energia, as plantas fazem fotossíntese produzindo o seu próprio alimento, o ser vivo tem variabilidade genética, tem individualidade, metabolismo, que são as reações químicas do corpo, apresentam crescimento, adaptação, movimento, mutação, reprodução e também homeostase. Então, essas são algumas características que definem um ser vivo. Quais são as áreas que estudam a vida? Então, não é só a área da biologia que define vida. Então, olha, quais são as áreas? A astronomia, com astrofísica, astronáutica, a parte da geologia, com paleontologia, planetologia, glaciologia e a parte da biologia, né? Olha, até a bioinformática, hoje em dia, ela estuda a vida. Vamos refletir, olha, nós estamos em tempo do Covid. Então, o SARS-CoV-2, assim como outros tipos de vírus, segundo alguns cientistas, não são considerados seres vivos. Por que eles não são considerados seres vivos? Porque eles são organismos acelulares. O que é um organismo acelular? A significa não, celular, célula. Então, é um organismo que não possui célula. Ele também, olha, eles não possuem metabolismo próprio, ou seja, se ele estiver sozinho no ambiente, ele não tem reações químicas. Ele só vai ter reações químicas quando ele parasitar uma célula do nosso corpo, ou de uma planta, ou do animal. Então, sozinho, eles não têm metabolismo. Embora eles apresentem material genético, lembra que eu falei que material genético é uma característica de ser vivo? Então, eles têm material genético e eles têm capacidade de evoluir. Nós estamos vendo isso, né, no nosso dia a dia, as variantes do Covid. Por que tem essas variantes?
porque eles foram se adaptando, foram se evoluindo. Então, olha, por isso, para outros pesquisadores, eles são certamente enquadrados como seres vivos. Então, existem pesquisadores que acham que os vírus são não vivos, porque não tem célula e não tem metabolismo próprio. Mas outro grupo de cientistas, eles acreditam que ele é sim um ser vivo, porque mesmo ele não tendo célula nem metabolismo, eles têm material genético e eles evoluem. E aí? E você? O que você acha sobre esse impasse? O que você acha? Você acha que é um ser vivo ou um ser não vivo? Então, eu vou deixar essa perguntinha para vocês ficarem pensando quando vocês estiverem na escola, tiverem oportunidade, converse com o seu professor. Então, olha, vamos conhecer um pouquinho mais sobre vírus. Vírus, vida e obra dos mais intrigantes seres. Há uns 3,5 bilhões de anos, os primeiros seres vivos, bactérias rudimentares, se multiplicavam nos oceanos. Algumas se tornavam cada vez mais complexas. Outras foram abandonando genes até ficarem tão simples que começaram a sequestrar o maquinário de bactérias normais para se reproduzir. Essa é uma das várias hipóteses para a origem dos vírus. Eles seriam ex-bactérias que se tornaram cada vez mais rudimentares. Os vírus foram atrás, sempre evoluindo para aproveitar da complexidade crescente. Então, se você gostou dessa notícia, você pode apontar aqui seu celular, né, para o QR Code, que você vai ser encaminhado para o link da notícia. Mas lá, os seres vivos. Podemos resumir a organização dos seres vivos da seguinte forma. Olha, o tema da nossa aula é níveis hierárquicos de organização dos seres vivos. Por que a gente organiza? Por que nós classificamos? Então, lá na nossa casa, nós classificamos as coisas. Por exemplo, as coisas de cozinha, os utensílios de cozinha, geralmente são guardados na cozinha. As roupas do pai e da mãe, geralmente são guardadas no mesmo guarda-roupa, porém, da mãe fica num lado, do pai fica do outro. A roupa dos irmãos, se for um menino, fica num espaço do guarda-roupa, se for menina, fica no outro espaço, senão fica tudo uma bagunça, uma desorganização. Na biologia é a mesma coisa, nós organizamos. Para quê? Para facilitar o estudo. Então, existe um nível de classificação dos seres vivos. Como que a gente vai classificar? Do mais simples até a estrutura mais complexa. Então, nós começamos a classificar pelo átomo. Vocês lembram o que é um átomo? Átomo é uma partícula extremamente pequenininha. A partir desse átomo, vão se construindo todas as estruturas que compõem tudo que a gente conhece. Os planetas, o universo, as pessoas, as plantas, todas somos constituídos por átomos. Então, átomo é a organização mais simples. O átomo pode ser dividido, professora? Pode ser dividido, mas a gente não vai entrar em detalhes nos átomos, tá? Então, olha, átomo seria a primeira estrutura. Quando eu tenho um átomo sozinho, ele está lá sozinho, não vai formar nada. Agora, a partir do momento que esse átomo ele se une com outro átomo ou com outros átomos, eles formam uma molécula. Então, o que é uma molécula? É um conjunto de átomos. Então, tem o átomo, molécula. Quando as moléculas se organizam, elas vão se juntando, elas vão se organizando, elas vão formar uma estrutura chamada de organela. O que é organela? É uma estrutura que tem dentro da nossa célula. Então, nós temos a célula. Dentro da célula nós temos o núcleo, temos mitocôndria, complexo golgiense, lisossomos. Essas estruturas que tem dentro da célula são chamadas de organelas. Então, o que é uma organela? São um conjunto de moléculas. Agora, se eu falei para vocês que organela tem dentro de uma célula, o que é uma célula? É um conjunto de organelas. Então, várias organelas compõem uma célula. E o que será que é um conjunto de células? Quando eu tenho várias células que têm basicamente o mesmo formato e fazem a mesma função, que elas se organizam, eu tenho uma estrutura chamada tecido, mas não é o tecido de roupa, tá? É o tecido que compõe os seres vivos. Ah, mas as plantas têm tecidos? Sim, tem tecido de sustentação, tem tecido de revestimento,
Então, as plantas também têm tecidos. Então, o que é tecido? Tecido é um conjunto de células que fazem a mesma função e têm basicamente a mesma forma. Então, eles atuam em conjunto. Qual que é um exemplo de tecido, professora? Tecido muscular, tecido sanguíneo, tecido ósseo, né? Então, isso são tecidos que compõem um ser vivo, tá? Agora, o que será que um conjunto de tecidos forma? Um conjunto de tecidos forma um órgão. O que é um órgão? Vamos lá dar um exemplo. O coração. O coração é um órgão que é constituído por tecido muscular, tecido epitelial, tecido sanguíneo, tecido nervoso. Então, são vários tecidos, né? Tecido adiposo, são vários tecidos que formam o órgão coração. Então, E o que será que vários órgãos formam? Vários órgãos formam um sistema. Por exemplo, o sistema digestório. O sistema digestório é formado por boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Então, esses órgãos formam o sistema digestório. E outros sistemas, sistema esquelético, sistema muscular, sistema respiratório. Então, são conjuntos de órgãos. E o que esses sistemas formam? O que será que o conjunto de sistemas formam? Eles formam um indivíduo, formam um organismo, formam uma pessoa, formam uma árvore, tá? Então, ele vai formar um ser vivo. Então, o ser vivo é um conjunto de sistemas. Agora, ficou por aí o nível de organização? A gente para em organismo? Claro que não. Quando nós vamos estudar ecologia, nós vamos aprender que vários organismos de mesma espécie, que vivem na mesma área, na mesma era geológica, formam uma população. Várias populações formam uma comunidade, que são um conjunto de seres vivos, né, que estão naquele local. As comunidades, né, os seres vivos de um ambiente, mais os fatores abióticos, por exemplo, a luz, a temperatura, a umidade, pressão atmosférica, e o conjunto da comunidade, mais os fatores abióticos, formam um ecossistema. E todos os ecossistemas formam a nossa biosfera. Então, voltem aqui para a imagem aqui, olha, na TV. Olha, átomo sozinho é um átomo. Um conjunto de átomos forma uma molécula. Conjunto de moléculas forma uma organela. Conjunto de organelas forma uma célula. Conjunto de células forma um tecido. Conjunto de tecidos forma um órgão. Conjunto de órgãos forma sistema. E conjunto de sistemas forma um organismo. Daí tá ok? Vamos continuar, olha só. Um organismo sozinho é um organismo sozinho. Agora, o conjunto de organismos ou conjunto de indivíduos de mesma espécie vão formar uma população. Conjunto de populações, então eu posso considerar as árvores, a grama, os animais tipo leão, zebra, elefante. O conjunto desses seres vivos forma uma comunidade. O conjunto da comunidade, mais os fatores abióticos, luz, temperatura, eles vão formar um ecossistema. E o conjunto de ecossistemas forma a biosfera. Agora que vocês entenderam e compreenderam esse assunto, olha só, vamos para uma atividade. Sabendo que os organismos são classificados respeitando uma hierarquia, olha, nós pegamos do mais simples até o mais complexo. Então, qual que é a importância de se organizar os organismos de acordo com os níveis? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto com a resposta.
E aí, pessoal, qual a importância de classificar? Bom, vamos pensar lá na nossa casa. Se a casa fosse uma bagunça, se você abrisse o seu guarda-roupa e tivesse lá as panelas, ou então abrisse a gaveta de talheres e tivesse as suas roupas lá, não ia ser difícil de se organizar dentro da casa? É a mesma coisa na área da biologia. Nós classificamos para melhorar e dar qualidade ao estudo. Então vamos conferir a resposta. Olha, à medida que nós analisamos os níveis hierárquicos, observamos um aumento na complexidade. Então, se aumenta a complexidade, eu preciso classificar e estudar toda essa complexidade. Olha, lembra que eu falei que era difícil definir vida? Então, vida realmente é difícil de definir. Mas lembra que eu falei também que tinham características em comum, os seres vivos tinham características em comum. Uma dessas características é a composição química. Os seres vivos, todos os seres vivos do nosso planeta, eles têm praticamente a mesma composição química. Quais são, o que é a composição química, professora? Quais são esses elementos? Bom, composição química são os átomos que compõem o corpo. Em maior quantidade, nós temos, olha, tem até uma dica para vocês decorarem e lembrarem quais são os em maior número. Olha, forma uma palavrinha, observe aqui, ó, chomps. Chomps, professora, o que é isso? Olha, são o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses elementos químicos estão em maior quantidade. Nós temos outros, mas esses estão em maior quantidade. Juntos, eles vão formar as moléculas que vão formar as células, tá? Outra coisa, essas moléculas, elas vão formar substâncias orgânicas, como proteína, lipídios, e também substâncias inorgânicas, como a água e os sais minerais. Outra coisa que todos os seres vivos têm é a organização celular. Todos os seres vivos são formados por pelo menos uma célula. Os seres unicelulares são aqueles formados por uma única célula. E os seres multicelulares ou pluricelulares são formados por duas ou mais. Quem é formado por uma única célula? As bactérias. Quem é formado por mais de uma célula? Nós, os seres humanos, somos formados por mais de uma célula. Outra coisa que as células têm, elas são organizadas, elas são divididas em procarionte e eucarionte. Procarionte, o material genético fica solto lá no citoplasma. E eucarionte tem o material genético, mas ele fica guardado dentro de uma bolsinha, dentro do envelope nuclear. Os seres vivos também possuem crescimento. Mas, professora, mas uma bactéria é pequenininha. Eu sei, mas de alguma forma, em algum momento ela vai crescer. Então, vai ter um aumento em tamanho. Como que cresce? Como que a gente cresce? Através dos alimentos. Então, a gente ingere os alimentos e eles vão fazer com que a gente consiga crescer, tá? Aumentar em tamanho. Por exemplo, nessas reações químicas pode ser anabolismo, que é uma reação química de formação ou síntese, então quando a gente come e constrói, por exemplo, os nossos ossos, ou pode ser catabolismo, quando ela vai degradar a quebra de uma molécula, por exemplo, tá? Vamos para uma outra atividade. Muitas pessoas não sabem diferenciar corretamente o que é um ser vivo de um ser não vivo. Entretanto, os organismos vivos apresentam características marcantes que permitem essa diferenciação. Associe o tipo de característica ao seu termo correto. Olha só, reações químicas de um organismo. Como é esse termo? Número de moléculas, capacidade de se modificar, quanto ao número de células. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e eu já volto.
E aí, gente, conseguiram associar o termo com a definição? Vamos lá, então, olha. Reações químicas em um organismo é metabolismo. Número de moléculas fala da composição química, porque os átomos formam as moléculas. Capacidade de se modificar é crescimento. E número de células tem a ver com a organização celular. Olha, o que é homeostase? Os organismos, eles precisam estar em equilíbrio. Nosso corpo, ele faz de tudo para entrar em equilíbrio. Isso se chama homeostase. Então, por exemplo, quando a gente está com frio, o que acontece? Nosso corpo começa a tremer para produzir calor. Quando nós estamos com muito calor, nosso corpo produz o suor para que a nossa temperatura seja sempre constante. Então, isso é homeostase. Os organismos, eles têm homeostase, eles tentam se manter em equilíbrio. E também tem estresse. Ah, professora, mas estresse é aquilo quando a gente fica nervoso? Não. Estresse é quando alguma coisa se modifica no ambiente e esse organismo precisa se adaptar. Então, por exemplo, olha aqui, ó, alterações no comportamento diante de desafios positivos ou negativos vai gerar uma resposta do nosso corpo, por exemplo, intensidade, duração, natureza, né? Vai gerar sempre uma resposta. Então, o que nós vimos nessa aula? Estudamos as principais características que definem o ser vivo e os níveis de organização. Também conhecemos um pouco sobre homeostase e a relação com o estresse. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima!